evento de hoje muito importante. A gente vai estar hoje com a Cissa Cardoso, que é a tutora, enfermeira, e ela trabalha com o público LGBTQIA+, que depois ela pode até explicar para a gente por que agora tem PN no final. E a Cissa, ela trabalha, né, faz bastante tempo com esse grupo, ela tem um consultório que atua com a população LGBTQI. A professora Cláudia, a nossa vice-coordenadora do projeto, ela está aí hoje, foi ela que conseguiu esse contato da Cissa. A Cissa é enfermeira, sempre trabalhou nessa parte, tem uma pós-graduação em saúde mental e também saúde do trabalhador. Cissa, agradeço muito sua presença aqui com a gente nesse horário, né? E tá chovendo, é um dia para ficar embaixo da coberta, mas a gente está ansioso pelo seu conteúdo. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço. Boa noite para todas, para todos e para todas. É assim que a gente se apresenta já no nosso meio. Eu já venho trabalhando com essa temática já tem um tempo. Nasceu de uma necessidade pessoal da minha família, por ter uma afilhada que se tornou um afilhado. E esse período de transição foi muito complexo por não ter referência no mercado. E como eu estava abrindo meu consultório de enfermagem, foi daí que nasceu a ideia de juntar o atendimento de enfermagem, sendo exclusivamente para o público LGBT, porque a gente tem pouquíssimas políticas públicas que abrangem esse público, e a gente está precisando, nesse momento, estar criando e evoluindo junto com eles. Então, a experiência está sendo muito bacana. Eu trabalho em Teresópolis, que é aqui no interior do Rio, mas eu atendo online também já algumas pessoas aqui da Redondeza, porque a demanda é grande. E a gente, enquanto profissional de enfermagem, eu gosto de dizer que para falar bonito a gente cuida, mas no dia a dia a gente evolui o paciente. Então eu acompanho toda essa evolução do paciente, seja ele qual sigla ele for. E aí, daí que eu vou começar a conversar com vocês. Deixa eu passar para o próximo slide. Pessoal, eu vou pedir a vocês que, se vocês tiverem dúvidas, no final eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Porque eu vou engatilhar agora e aí eu vou direto. Deixa eu ir para o próximo. Bom, quais são os objetivos que eu sempre busco, né? A abordagem aí das políticas públicas de saúde brasileiras, né? E as suas criações, porque hoje, dentro da nossa assistência, por exemplo, na rede SUS, ela existe, mas ela não é do conhecimento, tanto do profissional quanto do usuário. Hoje, por exemplo, você pode fazer a sua transformação, né? Sair de um gênero e ir para o outro com o SUS, mas essa informação não chega na ponta, porque ela ainda não está sendo disseminada, a gente ainda não tem a capacitação dos profissionais que atuam nessa área. Hoje, o local que a gente melhor tem de referência, para vocês terem uma ideia, no Brasil inteiro, é em São Paulo, através do Hospital das Clínicas. Lá é tudo que a gente tem de protocolo padrão vem de lá nesse momento. Então, lá se tornou uma grande referência. Só que daqui para frente, a ideia é que isso se espalhe cada vez mais para que outras faculdades possam trazer também mais conteúdo para a nossa área, mais estudos, mais pesquisas e ampliar para a rede toda esse atendimento. Porque o que a gente vê é que o público LGBT ele não vai atrás do atendimento, porque ele não sabe que ele tem direito, e dois, porque ele tem vergonha. E a gente tem que aprender a quebrar esse estigma que ainda existe entre o profissional de saúde e o público LGBT. A gente vê muito mais intercorrência aparecendo em jornal do que deu errado numa assistência LGBT do que deu certo. Então, por isso que é tão importante a gente estar focado e registrando esses dados para fornecer para os nossos colegas mais material ainda para a gente ir evoluindo cada vez mais. O segundo ponto que eu vou falar é a sigla, né? Que todo mundo fala, nossa, cada dia mais tem mais letra aqui. Como é que eu vou lidar com tanta letra? Eu vou fazer um resumo, porque o que eu estou falando para vocês não começa de hoje, ela começa na Grécia Antiga. Então, é um comportamento que vem da Grécia Antiga até hoje. Na Idade Média, com o advindo do Estado como Igreja Católica, houve um corte ali,
e ali a pessoa ser gay, lésbica, se tornou um pecado, e depois a gente começa a galgar de novo esse status. Eu vou dar um exemplo para vocês. Provavelmente vocês já ouviram falar no termo complexo de Édipo. O Édipo era o filho da Jocasta e do Laio, que no final da história, depois de ter ido no oráculo, acabou matando o pai e dormindo com a mãe. Né? Isso é a parte psicológica da situação. Mas o que ninguém comenta é que o Laio, o pai do Édipo, ele já era gay. Ele tinha um relacionamento homoafetivo. Por isso que ele foi expulso de Tebas, que era a cidade que ele morava. E em vários outros registros, se você for ler a Odisseia, qualquer manuscrito que tiver de Aristóteles, de Hipócrates também, você vai ter referências à homoafetividade. Tá? Então, isso é muito comum. Então, vamos pelas letras. Quando eu falo em L, eu estou falando nas pessoas lésbicas. Sejam elas mulheres que nasceram e se veem como mulheres, que são cis, e gostam de mulheres. Elas têm um afeto por mulheres. Ou pode ser também uma mulher trans que vai ter afeto por outra mulher. Isso é muito comum. E a gente sempre tem que ver isso. O que é gênero, ou seja, aquilo que eu me sinto e me vejo, e o que vai ser o afeto. Isso é muito importante para a gente. LG, o gay. O gay, por muito tempo, foi um termo meio que guarda-chuva, padrão, usado para todo mundo que estava ali no LGBT. E dali se começou a dividir. Por curiosidade, no francês antigo e arcaico, gay significa menino alegre. Então já tinha essa incumbência. Quem é o gay? Ele é o homem que se enxerga homem e tem relacionamento com outro homem, ou então ele é um homem trans que tem relacionamento com outro homem. LGB, bissexual. O que é o bissexual? Pode ser tanto a mulher quanto o homem, tanto cis, aqueles que nasceram, ou quanto aqueles que se transformaram, vão ter relacionamentos tanto com homem quanto com mulher. Tá? LGBTQI, o que é um dos termos mais discutidos hoje dentro da comunidade. Se eu for dar um exemplo para vocês, eu vou dar o meu exemplo, que é mais fácil. O que é o quê? É o queer. O que é o queer? É o gênero fluido. É aquela pessoa que ela não se encaixa normativamente nem como homem, nem como mulher. Mas isso não quer dizer que ela esteja querendo mexer no corpo dela. Mas a apresentação que ela faz para a sociedade, ela brinca com esse papel. Um dia ela sai vestida com vestes masculinas, outros com femininas. Ela não consegue se rotular num estado só. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. O maior exemplo que a gente tem queer, para vocês poderem fazer essa ligação, é o David Bowie. Ele é um queer que, assim, ele é histórico. Esse é o que a gente sempre usa como exemplo, porque ele tem todas as características. E aí a gente vai para a letra I, que é o intersexo, e isso é muito curioso, porque aí a gente já está falando de uma má formação congênita e genética. São aquelas pessoas que nascem com as características de um sexo, mas possuem também um outro sexo. Vou dar um exemplo que é o mais comum de todos, que é quando nasce com uma genitália masculina, mas que ele tem os ovários femininos. Ambos não vão ter um crescimento satisfatório, eles vão ter problemas. Até 30 anos atrás, por lei, quando nascia uma criança assim, o médico, na mesma hora, ainda com o bebezinho, tirava a genitália masculina e transformava esse bebê numa mulher. E aí se crescia uma mulher que não tinha identidade, ela não se sentia bem, ela buscava ajuda, porque ela se sentia, na verdade, um homem. E isso foi tirado dela. Isso foi muito comum, até que a partir de 1990, esse tipo de cirurgia foi proibido, e aí só pode ser feita com autorização agora da criança quando faz 18 anos de idade.
LGBTQIA. O que é o A? É o assexual. O assexual e assexuado é aquele que não sente o amor romântico, o amor platônico, o desejo. Não sente. E, pelo incrível que pareça, isso está se tornando muito mais comum do que a gente imagina. Na última década, isso cresceu com um certo volume. Mais ou menos a idade que é mais focada para esse assexual vai ser entre os 15 e os 25 anos, que vão passar por esse período. Isso pode ser causado tanto por um trauma, né, na primeira infância, ali principalmente na fase oral e anal, ou pode ser uma característica da pessoa, e ela vai escolher não se relacionar com ninguém. E aí a gente tem a letra que entra agora, a P, mas que já é conhecida nossa, que é o pansexual, que é esse que tem um amor livre a tudo e a todos. Então, é hoje uma discussão que a gente está tendo, porque se eu tenho o bi que se relaciona com homem e mulher, o pan vai se relacionar com quem? Na verdade, ele tem o mundo, ele se apaixona pelas coisas, por objetos. Então, o que falta no assexual está sobrando no pansexual. E para fechar, a gente tem um N que é de não binário. O que é não binário? É aquele que não se encaixa em nenhum desses perfis. Ele não consegue se olhar e se ver. Porque por mais que a comunidade LGBT tenha buscado o reconhecimento de ser uma comunidade, de estar rotulada, exatamente esse rótulo prendeu a comunidade. Então, ele não se encaixa em lugar nenhum. Mas ele está ali. Não se encaixa, mas está ali. E aí, o sinalzinho de mais são os simpatizantes, são aqueles que aderem à causa, que respeitam e que estão buscando também estar auxiliando o pessoal e a busca aí pelos seus direitos, que é o mais importante hoje, né? E principalmente que fazem adesão contra a LGBTfobia, que nós somos, infelizmente, campeões mundiais nesse quesito. Terceiro ponto é apresentar aí possíveis projeções sobre o futuro, ilustrando, né, como é que podemos seguir para termos um sistema de saúde que ele tenha mais qualidade. Eu vou até além, porque hoje é muito difícil esse público procurar o nosso serviço de saúde. Eles não procuram por vergonha, falta de informação, constrangimento, medo. Então, tem vários quesitos que impossibilitam. Uma coisa que ajuda muito para a gente no dia a dia seria a visita domiciliar, porque quando a gente faz a visita domiciliar, a gente visita não só o paciente, mas também a família. E às vezes o problema começa pela família e a gente consegue identificar. Mas a gente precisa fazer essa busca ativa. E nesse momento está muito complicado, porque toda a rede de atenção básica está muito sobrecarregada. Então, botar mais isso na atenção básica, a gente precisa ter contratação de pessoas. Vou passar para o próximo slide. Gente, eu falo muito rápido, qualquer coisa, tá? Vocês podem gritar aí. Tá ótimo, Cícera, tá muito bom. Tranquilo. Bom, deixa eu passar. Eita, que não tá indo. Deixa eu descer aqui. É assim mesmo. Acho que depois de um tempo, quando fica muito parado, ele Dá uma demora. travadinha. Daqui a pouco ele vai. Se você apertou mais de uma vez, às vezes ele vai 3 vezes para frente. Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre a democracia, né? Além do viés político aí, a gente tem um comportamento social que precisa ser colocado, porque o enfermeiro na assistência, ele não está ali só para ver a pele, o cabelo, claro que a gente também está para isso, mas a gente tem que ver algo além. Espera aí que eu travei a tela. Viu? Sabia que eu ia travar a tela. Pronto. Voltou aqui para mim. E a gente precisa dar um espaço de liberdade para as pessoas conseguirem exteriorizar o que elas são, o que elas sentem, e dar um local seguro para elas.
Eu gosto muito de falar que o meu consultório de enfermagem é um consultório que ele tem braços abertos, ouvidos atentos e olhar direto, porque é um público já por uma cultura não procura assistência. E para vocês terem uma ideia, eu sou uma das profissionais, e na verdade eu sou quem acolhe esse cliente. Eu faço o acolhimento e eu vou evoluir esse paciente. Então, quem é ele? Ele é, no caso, um homem que, na verdade, está fazendo uma transição, ele quer ser uma transmulher ou não, quer só transvestir, ele gosta só de se vestir como. Isso tudo eu tenho que avaliar. Por quê? Dali eu vou ver a minha conduta terapêutica, para quem eu vou encaminhar. Vou encaminhar para quem? Vou encaminhar para fisioterapeuta para mudar os exercícios, para mudar esse corpo? Eu vou encaminhar para uma fonoaudióloga para poder mudar esse tom de voz que está irritando esse meu paciente? Eu vou mandar para o endócrino, porque ele quer fazer uma mudança hormonal, e é o primeiro ponto que, em geral, todo mundo tenta. Eu vou encaminhar para um clínico cirúrgico, já que está querendo chegar mesmo no ponto da cirurgia. Quem vai decidir a conduta do tratamento sou eu. E isso sempre a gente faz em parceria. E eu tento, além disso, de estar fazendo junto com o paciente, que a família do paciente venha junto. Porque não adianta eu estar cuidando dessa pessoa se eu não cuidar dessa família. Porque eu também preciso explicar para a família o processo que está acontecendo, porque eles podem estar se despedindo de uma pessoa que viveu assim até aqui e agora vai se tornar totalmente diferente. E eu participo de toda essa evolução. Por isso que eu falo que, assim, eu não sei se vocês estão vendo tanto chá revelação quanto eu estou vendo, mas todo mundo está fazendo chá revelação aqui agora, daqui a 15 anos vai repetir. Porque só daqui a 15 anos aquela pessoa vai saber exatamente quem ela é e do que ela gosta. Então a gente força uma barra aqui para depois ela ter que mudar lá na frente. Outra coisa importante para a gente comentar aqui, deixa eu puxar aqui. A gente tem períodos aí que o público LGBT ele sofre mais perseguição, né? O período político é um deles, ou agora a gente está vendo isso. A gente, infelizmente, está convivendo com isso. A gente vê muito dentro das escolas ainda, né? O bullying está muito relacionado à LGBTfobia. Já foi menos, agora está mais, porque as pessoas agora estão querendo falar mais, estão querendo se expor mais, o que é natural e é o que a gente quer que cada um seja quem deseja ser, independente dos outros. E a gente tem que ensinar até num certo momento. Eu, por exemplo, eu faço algumas palestras para professores, para estarem recebendo esse aluno, e para que esse aluno se sinta acolhido, independente do que ele está seguindo. Ele tem que ser tratado da mesma forma que os outros, ou seja, equidade, garantindo a qualidade para todo mundo. Porque o que acontece hoje? Pelo bullying que ele sofre no ensino fundamental e no ensino médio, ele acaba evadindo. Então, é um público que acaba tendo baixa escolaridade. E isso vai bater nele na prostituição, vai bater nele em não ter campo de trabalho, não ter uma formação. Agora, nesse momento, é que a gente está tendo pouquíssimos trans, por exemplo, na política, na área acadêmica. Eu estou com orgulho muito grande, porque eu estou com uma aluna que foi uma orientanda, que terminou agora o mestrado fazendo exatamente... Ela é trans e ela fez um artigo, né, falando sobre a rede de atenção básica lá em Goiás, como é que funciona. Agora que a gente está tendo essa inserção de LGBTs dentro da comunidade acadêmica e podendo escolher o que eles vão fazer, porque, em geral, é muito rotulado. O que eles vão fazer? Vão para a área da beleza, vai ser manicure, vai ser cabeleireiro, e não é só disso que eles vivem, eles têm muito potencial como qualquer outra pessoa, e a gente tem que incentivar isso neles, a escolaridade deles. Outra coisa aí que é importante é que agora em 2022 a gente já começou a acolher
A identidade individual. A gente vinha muito no pique das escolas de fez o ano, passou, foi aprovado, tchau, bênção. A gente agora tem que acolher e puxar esses alunos para a escola, para eles se sentir acolhidos, ficar lá mais tempo, tirar suas dúvidas, estudar mais, terminar seus ensinos, e que eles possam estar no mercado de trabalho, só que com uma formação, seja ela técnica profissionalizante, seja ela bacharelado, qualquer que seja a formação, mas ela precisa se formar. E aí, quem está com essa batata quente na mão somos nós aqui, a nossa geração. A gente tem que abrir as portas para essa galera que está vindo. Deixa eu passar aqui o slide. Até aqui tranquilo, gente? Tá tudo bem, tudo ótimo. Tem Sim, outra tranquilo. coisa que a gente está anotando. Beleza. Bom, eu vou dar mais um resumozinho, porque eu gosto muito de falar da luta, né, da resistência LGBT. Já comentei com vocês da Grécia Antiga, né, que eles vêm desde lá de trás. Eles vieram caminhando muito bem, sendo bem aceitos até a Idade Média, onde a gente teve as grandes cruzadas, onde a gente teve lá o período da Inquisição, que tinham as bruxas. Só por comentário, tem um livro do Eduardo Bueno, que é fantástico, que ele fala sobre a Inquisição, que aí, por que eles pegavam essas mulheres para matar? Porque elas iam para o meio da mata, né? Só as mulheres ficavam dançando peladas lá pro demônio e tal. Então o pessoal queria matar, que achava um absurdo, né? Aquelas mulheres terem relacionamento com o demônio. Imagina isso naquela época. E imagina esse tipo de pensamento. Mas se a gente olhar para hoje, a gente vê pessoas que estão seguindo na mesma linha. Então é complicado isso. E aí a gente vê na evolução, depois que passa essa autonomia toda do Estado enquanto igreja, quando volta aí uma democracia, tudo bem que era república, a gente vê de novo o público LGBT mais tímido, mais acontecendo, vindo aos poucos, aparecendo. Mais recentemente, algumas movimentações, a gente vai ter algumas rebeliões e revoluções em prol do público LGBT. A gente tem um marco histórico, que é a chegada da AIDS, porque o primeiro diagnóstico que foi feito é um câncer homossexual. E isso foi um crime feito na época, porque se deixou ali levarem a culpa de uma coisa que não era deles, e que hoje a gente sabe que no percentual que a gente tem muito mais heteronormativo com HIV positivo do que LGBT, porque agora a gente tem várias formas, além da conscientização, a gente tem a autonomia do PrEP, por exemplo, que é a profilaxia para casais que um deles é soro positivo. A gente tem uma medicação que a gente entra para esse companheiro, para ele não pegar, e ela tem 99% de eficácia. Então, a gente está vivendo um outro momento agora com altíssima qualidade de vida. Hoje a gente não tem o estereótipo, né, da AIDS. Hoje a gente tem uma doença que ela é imunossupressora e precisa ser controlada. Isso é o mais importante. E como é que a gente chega aqui nesse momento hoje, que está bem gritante para vocês estão vendo na televisão, vocês estão vendo na rua, que os LGBTs saíram de casa para pedir voto, para trabalhar, para pedir atenção, porque eles estão buscando políticas públicas que englobem a totalidade deles, que ao mesmo tempo que eles são um grupo muito diversificado, com muitas especificidades. Então, eles precisam de legislações que apoiem as decisões deles. Tem coisas que eu concordo com o que vem na lei. Vou dar um exemplo. Quando eles querem fazer hormonioterapia, só é autorizado pelo SUS a partir dos 18 anos, depois que foi passado e acompanhado por um psicólogo e um psiquiatra, e tem que estar com endócrino. O problema hoje, por exemplo, é que são pouquíssimos endocrinologistas que fazem esse tipo de acompanhamento. Então, a pessoa vai, faz a parte dela, passa pelo psicólogo, pelo psiquiatra, espera o período e não pode fazer o tratamento porque não está sendo indicado pelo médico, porque não tem o médico. E é isso agora que a gente vai começar a bater o martelo, vai ter que ter essa formação.
A gente precisa dessa formação no mercado. Deixa eu passar aqui. Vou falar um pouquinho aí a revolução, já falei para vocês. E agora vamos falar do reconhecimento. Gente, é rapidinho que tem um gato passando aqui atrás de mim, tentando derrubar tudo. Por meio das siglas, eles acharam significados e significantes. Aí eu vou invocar aqui o Lacan, porque a gente precisa ter a representatividade. Eu preciso olhar para o outro e me ver. Isso é muito comum. Vocês, quando estavam estudando, com certeza teve um professor que vocês viraram e falaram, pô, com esse aí eu quero ser igual. E as pessoas que estão vindo agora têm que ter esse direito também, o LGBT também. Por isso que é tão importante a inclusão em todas as áreas de atuação do público LGBTQIA, para que as pessoas que estejam vindo possam se sentir representadas, identificadas, que possam olhar e falar assim, poxa, eu não estou errado, eu não sou errado. Ao contrário, a pessoa que está aqui me instruindo é como eu. É esse tipo de referência que tem que ter. Deixa eu passar. Dentro da política dos programas do SUS, o SUS, quando ele é bem utilizado e acontece uma boa gestão, ele funciona maravilhosamente bem. Só que hoje a gente tem uma falta de profissionais para a área. Vou dar um exemplo bem simples, que é o que mais acontece. Uma mulher faz a transição para ser homem. Ela não quer a cirurgia na genitália, não quer botar prótese, mas ela quer tirar a mama. Em vez de eu entrar direto com a cirurgia para fazer essa mastectomia, eu poderia encaminhar um profissional de educação física ou para um fisioterapeuta, tá fazendo exercícios com essa pessoa para diminuir ao máximo o que ela tem de mama, para quando ela for para o centro cirúrgico, só tirar ali glândula mamária, mais nada. Mas está faltando no mercado. É muito difícil. Então, é esse tipo de acontecimento que vai vir daqui para frente. Vai faltar gente nessa área. Uma coisa que é muito comum, as aplicações que a gente fala tanto do hidrogel, né, que eu faço um terrorismo, né, com o hidrogel, porque ele sempre vai trazer consequências ruins para as pessoas. Mas ela podia estar resolvendo aquilo ali com uma prótese bem colocada, com uma drenagem linfática. A gente tem uma gama de profissionais da saúde que poderiam estar intervindo e não podem fazer isso porque a gente ainda não tem política pública para inseri-los. Então, a gente fica amarrado. Por isso que eles acabam vindo para o tradicional, que é o particular, e para não pagar tão caro, acabam indo numa esquina e fazendo dando um comprometimento do corpo. Hoje o que a gente mais pega isso é o hidrogel espalhado pelo corpo inteiro, até necrosando tecidos, causando tumores. Infelizmente, isso é muito comum. Mas hoje a gente tenta, no primeiro momento, realizar as modificações, seja de voz, rosto, né, o próprio seio, a gente tenta fazer essa modificação sem intervenção cirúrgica. Até porque, em alguns casos, a gente vai fazer o retorno de gênero. A pessoa que passou um período que era mulher, passou um período sendo homem, volta a ser mulher. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Bom, dentro das políticas públicas que eu falei com vocês, a atuação da equipe multiprofissional, vou voltar a citar para vocês, porque todo mundo tem que conhecer esse trabalho. Fisioterapeuta muda um corpo. Fono vai mudar aquela voz, então, assim, você não precisa estar chapando no hormônio para isso acontecer. A gente tem os endócrinos, né, que podem estar atuando nessa área. O pessoal também da estética está atuando nessa área com a drenagem. Dermato é fundamental, principalmente na transição de homem para mulher, quando a gente fala em cabelo, porque eles têm que já começar a fazer um cuidado todo especial para não perder esse cabelo com o passar do tempo, porque isso é muito comum. A gente já faz aí a retirada de barba, por exemplo, com laser. A gente tem várias opções disponíveis que não são tão invasivas.
e que estão acessivelmente em dinheiro, próximos aí o que a pessoa quer. Em geral, a última coisa que alguém vai fazer, gente, na minha experiência, vai ser mudar a genitália. Primeiro, por ser uma cirurgia muito complexa. Segundo, por ser um custo muito alto. Então, e dificilmente hoje a gente consegue o custeamento certo do SUS. Em geral, hoje, os atendimentos que eu peguei já no meio do caminho, eles demoraram até 7 a 10 anos para conseguir, pelo SUS, realizar a mudança genital. E é um cuidado que você tem que ter depois, porque não é a mesma coisa. A gente tem muito que evoluir ainda, muito. Mas, em geral, a pessoa trans, ela não quer mudar a genitália. Ela muda a aparência, mas a genitália ela não vai querer mudar. Isso é bem curioso. Tem muitos estudos de caso que estão vindo agora, como artigo científico. Eu vejo muito estudo de caso em francês, que é o que tem mais demanda, eles publicam muito. Então, é muito curioso isso. Eu mudei, mas não mudei. Eu me tornei um homem, mas eu não tenho a genitália de um homem. E isso é bem bacana para a gente estudar na parte psicanalítica, né? Deixa eu passar aqui. E aí, como é que a enfermagem pode atuar? Vou falar para vocês do meu cotidiano, tá? O paciente é tímido, ele vai demorar a chegar até você. Ele vai chegar porque teve um amigo dele que ia fazer aquilo ali e tal, e aí ele veio tirar a dúvida com você. Ele tem medo, ele precisa de ajuda, porque quando ele vem para a enfermagem, ele vem do tipo assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Como é que a gente faz, né? A gente vai evoluir essa pessoa, a gente vai sentar e conversar com a escuta totalmente ativa. E quando eu falo escuta ativa, parece um termo de RH que a gente está repetindo, mas guardem isso, a escuta ativa ela é feita olhando mesmo para o paciente, e tudo bem que a gente não pode se aproximar muito, mas mão com mão vale a pena nessa hora para criar um vínculo de segurança. Porque a sensação que todo LGBT tem no primeiro encontro é que as pessoas têm nojo dele, têm repulsa a ele. E a gente tem que mostrar que não é nada disso com a gente. E, claro, a gente sempre tem que perguntar qual o pronome, porque a pessoa vai dizer se quer ser chamado de ele ou ela, e aí você chama da forma correta para a pessoa, e não no que está no documento dela, que ela ainda não mudou. Outro acolhimento que é muito importante da gente fazer é o binômio funcional, né? Como é que esse binômio vai funcionar? Família, ou colega, alguém que esteja próximo e vai passar por esse processo junto. Não adianta só a gente instruir o paciente, a gente tem que instruir quem está com o paciente, para eles entenderem que isso é uma jornada que não acontece da noite para o dia, e vão ter altos e baixos, mas que vai conseguir, e a gente vai estar lá. Porque aí acontece o quê? A rede de apoio. Eu já estou formando uma rede de apoio para esse paciente. Como eu já comentei com vocês sobre o PrEP, né, que é a profilaxia, a gente tem os hormônios também e algumas intervenções não cirúrgicas, que eu já comentei, e agora eu vou falar da educação sexual. Se o Brasil tivesse educação sexual, a gente não tinha a quantidade de problemas que a gente tem referentes a bullying e a LGBTfobia hoje. Quando eu falo educação sexual, eu estou falando de explicar para uma criança o que é uma vulva, o que é um pênis e o que é o corpo dela. Eu não estou falando de educação sensual, como algumas pessoas dizem, né, e deturpam. A enfermagem tem esse poder e essa autonomia de estar dentro das escolas, levando a informação. Vocês já perceberam que criança, quando vem perguntar para a gente, se a gente responde de cara, porque vem uma menina e pergunta, meu amigo tem um negócio que eu não tenho. Se vocês responderem, não, é que esse menino ele tem um piu-piu, é assim, é assado. Se vocês inventarem muita coisa, a criança faz uma fantasia na cabeça e a cabeça dela vai ficar voltada só para aquilo. Se você virar para essa criança e falar, não, olha só, você tem uma vulva e ele tem um pênis, é assim que funciona. Acabou. Com criança a gente tira a dúvida, melhor até com adulto.
Nunca mais vai te perguntar. E isso deveria ser levado para as escolas também na fase de crescimento, entrada na adolescência, época de ebulição hormonal, desejo sexual, porque tem muita coisa que as pessoas fingem que não sabem. Por exemplo, uma coisa que é importantíssima, vacinação de HPV. Gente, a gente está curando já um câncer ali. E, no entanto, está sobrando vacina porque não estão sendo vacinados. E por quê? Porque um pai e a mãe não sabem. Por isso, o ideal, até enfermeiros, quando vocês forem fazer essa palestra nas escolas, primeiro façam para a escola funcionário, depois para os pais dos alunos e em terceiro para os alunos. E eu garanto para vocês que as dúvidas maiores vão sair dos pais dos alunos. E quando eu falo em rede de apoio, a gente tem que criar essa rede de apoio para todo o grupo LGBT. A escola, o centro esportivo daquele local, outros profissionais de saúde, para que eles possam estar junto com essa pessoa e estar ali o tempo todo acompanhando, motivando, oferecendo um colo e mostrando a importância dele para o mundo. Porque hoje, infelizmente, é um público que ainda se suicida muito. Porque o tempo todo eles estão buscando uma atenção. E quando isso não é dado, eles acabam procurando esse caminho. Então, é muito importante ter várias conversas com eles, várias. Deixa eu passar aqui. Vou abrir agora para as dúvidas de vocês. Fui rápido, vamos lá. Não foi tão rápido não, Cissa. A gente está acompanhando aqui. Teve uns comentários aqui só, não chegaram a ter umas dúvidas. Ele falou em relação a alguma coisa que você estava comentando, que viu muito nas novelas, alguma coisa que você comentou, e quando você falou do HIV, teve um comentário da Simone também aqui falando quando você falou, né, do câncer, né, que o pessoal falava que era câncer, e aí a Simone comentou aqui que diziam que os homossexuais trouxeram o HIV, né, foi uma maldade na época que aconteceu. E infelizmente eu vou te falar que eu ouço isso ainda hoje, tá? É incrível isso. Eu faço muito essa coisa que você acabou de falar agora, da educação infantil, trabalhando com crianças nas escolas. E eu vejo o que você falou é perfeito, é isso. Se os pais soubessem antes, né, e os professores, e também as crianças não seriam tão traumatizadas, porque a gente vê hoje nas escolas crianças já, né, que se sentem diferente do corpo que elas nasceram, né? E alguns pais deixam as crianças se vestirem como querem, né? E tem outras crianças, assim, 6 anos, 7 anos, que não entendem aquilo e começam a criticar, né? Aquela fase de... A criança começa a formar opinião, e aí ela vê a reação dos outros, que vai culminar nessa coisa, né? Que a gente vê, da perseguição, né, da pessoa, como ela não entende, né, as coisas, ela acaba criando aversão ou medo de uma coisa que ela não consegue entender, porque na verdade a culpa de ela não entender não é dela, é porque nunca explicaram para ela. Então, assim, isso é uma coisa... É louco, porque às vezes a gente, quando vê problema com criança, aí me pedem para ir na escola para conversar com os pais, às vezes você vê, os pais não sabem nem o que está acontecendo, eles não sabem o que se trata. Então, você tem que explicar para eles entenderem o que está acontecendo com o filho. E você vê que, às vezes, tem um pouquinho de resistência ali, tem uma... Mas a gente precisa falar para tirar esse monstro que foi criado. Então, eu dou exemplo assim, eu carrego muito a minha afilhada em algumas palestras. Ela tem 10 anos de idade. E ela é super falante, comunicativa. E ela fala, a minha Dinda é enfermeira, a minha Dinda é queer, tem dias que ela sai de menina, tem dias que ela sai de menino. Eu hoje estou de menina, mas quando crescer eu vou ser menino. Aí eu falo, por que você quer ser menino? Ah, porque eu quero ser o mais alto de todos. Então, assim, para ela já não é uma coisa assim que é um estranho, aquele estranhamento, né? Que cria o pavor. Eu acho que a sua explicação do queer foi bem clara, assim, eu não consegui entender o que era. Você falou agora, eu entendi claramente. Você falou de David Bowie e tudo mais, eu consegui... É ele, assim. Claro eu não que consegui entender de jeito nenhum.
Não, Por exemplo, igual quando você fala do não binário, e qual a diferença do queer para o não binário? Aí já fazendo a pergunta. não, aí aconteceu isso, que agora veio a letragem de todo mundo. Cissa, o que é o não binário? Porque o queer, ele ainda escolhe aquele dia ser homem ou ser mulher. O não binário, ele está no zero, ele não é nada. Ele se anula. Ele não quer nenhuma característica, nem feminina e nem masculina. Ele se isenta disso. O queer, ele usa as características femininas e masculinas. Na Sim. verdade, o queer brinca até com isso. Já o não binário, nenhuma das duas. E a gente só está vendo, eu brinquei essa semana, eu estava fazendo uma outra capacitação, as letras estão chegando, né? As letras estão vindo. Falei, daqui a pouco a gente vai ter um abecedário deles, e só para eles, né? Todos nós vamos estar lá. E aí você ser aquele heteronormativo, cis, vai estar fora de moda. É isso que vai estar errado daqui a pouco. Mas eu acho legal a gente ver, principalmente porque quando a criança ela está até nos 3 anos de idade dela, ela também é um ser que não é nem homem nem mulher. Então, ela está É. vivenciando, experimentando, e a gente que dá essa característica, a gente que informa e dá o reflexo. Então, é o nosso discurso daqui que tem que começar a mudar agora, porque eles vão vir para um mundo muito mais livre do que esse que a gente está vivendo. Tomara, né? Eu estou torcendo por isso. Porque vai ser mais fácil com mais informação, né? Que é o mais importante. Fala, Cláudia. Cissa, eu queria trazer uma experiência que eu estou tendo, né, dentro da minha área específica, que é a área da saúde da mulher, mais especificamente obstétrica, onde as pessoas com útero estão chegando, né? São homens trans que estão chegando no pré-natal, estão chegando dentro das unidades materno-fetais, estão parindo sem suas mamas, e a gente está precisando muito mais rápido ter essa aproximação dos profissionais em relação a esse grupo. As pessoas se chocam, as pessoas ainda se veem, né, com a questão mais normativa da gestante mulher, e isso é uma grande verdade, eles sofrem muito, né? Tem toda uma preocupação hormonal, os profissionais ainda não entendem como é que funciona essa leitura de testosterona associada ao estrogênio, a uma gestação. Isso ainda está encaminhando, né, em termos de produção científica, mas eles estão lá, a gente está colhendo, a gente está se aproximando, e é uma verdade, a gente está assim, correndo atrás do aprendizado. Eu vou te dar 2 exemplos. Experiência, isso é muito importante, fale. Não, eu vou te dar 2 exemplos assim para você ver que o buraco é mais embaixo, né, que a gente está vivendo. Hoje, se um transhomem, né, já passou pela modificação externa, mas está com uma genitália feminina, ele já tem o documento dele que ele é um homem. Se ele vai marcar um atendimento pela rede SUS para poder fazer o seu preventivo, não marcam. Então, essa era a minha pergunta. Você já matou aí uma pergunta. Não matam. E aí ele tem que explicar que ele já foi uma mulher, mas que ele agora ele tem sim uma vulva, ele precisa todo ano estar colhendo preventivo. Olha que situação constrangedora. Não, o sistema de informação não está adequado, né? Assim Exatamente. como você tem um país, né, que é a maior quantidade de mulheres e negros, e a gente precisa de política para apoiar os negros, né? Você imagina. Exatamente. O que é mais discriminado ainda. Porque, assim, da mesma forma que você falou, e a mulher trans que pode precisar também de um exame de próstata? Não, né? E é exatamente isso que a gente está passando. Aqui no meu município, a gente está passando por isso. Aconteceu uma situação muito pontual. Foi um acidente de carro, a pessoa foi hospitalizada, e na hora que ela acordou, ela não fez a mudança da genitália. Quando acordou, ela estava numa enfermaria masculina. E assim, ela é mulher. E aí aquele desespero todo, e todo mundo assim, não, querendo botar até um sedativo para ela e tal, para ela acalmar. Mas, gente, ninguém foi procurar, ninguém pegou o documento, acharam que o documento estava errado. Então, assim, a gente tem um despreparo que vem do nosso lado enquanto fornecedor do serviço. Aqui atrás está errado. Semana retrasada, eu acompanhei a descoberta de uma gestação de um transgênero homem.
E que veio assim, não, estou fazendo aqui, ó, não perdi nenhum período das minhas dosagens hormonais, mas acontece, é 0,0001, mas ele era um homem transgênero que tinha relações com um homem e acabou engravidando. Uhum. E aí, quando ele vai procurar o pré-natal, foi aquela cara assim, que foi que ele falou para mim, não volto mais aqui. Eu não vou no posto, vou ter que procurar alguém para ir no particular. Porque eu me senti tão constrangido, porque todo mundo ou ria ou saía correndo. Então, assim, a gente não está preparado. Não Aqui, Cissa, estamos. a Simone coloca aqui, ó, que ela tem a filha que mora com outra menina e agora elas decidiram que a filha dela engravidou, né, para ter um filho, né, dessa família. Bacana. E aí ela tem muito medo dessa aceitação, né, como é que o mundo, a sociedade vai ver o neto dela, e a gente percebe isso, Simone, por isso que a gente está fazendo esse evento aqui para a gente discutir isso. E aí, Simone, eu parto do princípio que, assim, todos nós somos humanos. A gente é gente. Por acaso alguém saiu homem, alguém saiu mulher, alguém saiu intersexo, porque quem criou essas definições todas fomos nós. Né? Quem criou terno e gravata, saia e salto alto, fomos nós. Né? No meio animal, a gente não vê isso tão grotesco quanto a gente faz. Eu sei que, por um lado, há uma vaidade, é legal, mas, por outro, é uma maneira de você estereotipar que está caindo por terra. O que eu estou achando muito bacana na geração que está vindo agora, de 14 a 18 anos, é que eles me parecem muito andrógenos. Então, eles têm ambas as características e eles brincam de o que eu vou usar hoje. E eles respeitam muito isso. Então, eles são muito mais livres e libertos de conceitos do que a gente. E o ser humano é essa diversidade, né? A Cláudia estava falando também que assim, o que traz essa. Agora você vê, né? A gente tem uma grande variabilidade genética, e essa variabilidade genética ela pode ser expressa no seu comportamento, no seu fenótipo, né? Que é no que você traz no corpo. E as pessoas elas não param para pensar nisso. Você vê no mundo animal, como você comentou, tem coisas que são inexplicáveis, há comportamentos também homossexuais. Você vê Gente, cavalo marinho. hiena. Você viu outro dia? O cavalo marinho que gesta é o macho, e a hiena tem a fêmea tem um pseudopênis, o pênis fica fora. Então, assim, a coisa que você vê na própria natureza, ela disfarça, ela mimetiza, faz essas coisas diferentes. Né? E isso é natural, extremamente natural. Não é porque é fora de um padrão, quando a gente fala assim, diferente, porque é fora do padrão que a Cissa explicou, né? Que o homem tem que usar gravata, né, que a mulher tem que usar saia, e isso é uma coisa bem ultrapassada, né? Isso a gente está falando só dos vestimentos e tudo mais, mas esquecem que o ser humano é um ser que ele tem múltiplas facetas, tem uma história de vida. É isso que eu ia te perguntar também, Cissa. O que você vê, assim, como o maior problema, assim, quando você atende, que te chama mais atenção, assim, que você acha que é uma grande dificuldade para o público quando você está atendendo no seu consultório, que você vê, assim, que, isso é um grande problema, que é difícil, que você acha que é mais complicado? A geração que já está acima de 18 anos, infelizmente, o abandono paterno ele acontece em 80% dos casos. Tá? O pai, a partir daquele momento, não é mais pai, porque sendo filho ou filha que se transformou, não aceita. E essa mãe, em geral, tá? Quase a totalidade, vai aceitar. Ela vai aceitar e vai brigar por isso. Uma ou outra mãe é que não quer, não aceita, mas eu vejo que, assim, eles, na verdade, eles já sinalizam desde a primeira infância. Pequenos, eles já dão sinais. Faltou o olhar da família para entender aquilo melhor. Porque na adolescência eles já demonstram o que eles querem. Só que até então era muito mais fácil dizer que estava errado e mandar ficar de castigo. Mas quando viu que não segurou, o pai em geral, né? Esse cis aí, que eu posso, eu mando em tudo, eu faço tudo, vai se afastar e dizer que não é filho dele, e essa mãe é que vai segurar tudo. Então eu vejo um abandono paternal muito grande, muito grande. Em compensação, os pais que cuidam
são assim, como é que eu vou te explicar? São poços de amor, é impressionante. Aqueles que ficam ao lado depois que o meu paciente assumiu, seja qual for a transição dele, esse pai que fica, ele é extremamente amoroso e ele vai brigar por essa transição até o final. Isso é muito bacana. É legal. E como a Cláudia tinha comentado, né, vendo os pacientes chegando na enfermaria, e aí eu acho que o público também vai querer saber, de curiosidade, né? Sim. Como é que faz, então, né, um homem trans que está grávido e não tem a mama? Como é que faz? Aí vocês podem responder, a Cláudia ou a Cissa. A gente já estava trabalhando com o projeto dos bancos de leite, né? Até alguns bancos de leite que estavam fechados aqui na região serrana, eles estão sendo agora reabertos por causa dessa demanda, que não é pouca, é grande. A gente tem também as fórmulas que em alguns casos são utilizadas, mas a gente vai ver uma mudança comportamental aí para poder receber esse público. Esse público está grande e vai crescer mais. Vai crescer mais. Como é que é lá, Cláudia, na enfermaria? Isso sim, normalmente a gente pega o banco de leite para dar, se possível, leite materno. A escolha é o leite materno e colostro, a tendência é a gente fazer uma aproximação mais perto da fisiologia, né, desse recém-nascido, para evitar complicações futuras. Então, a fórmula vem em segundo plano e a tendência é mesmo o banco de leite repor isso para ela. A gente eu vou dar um outro exemplo para vocês também. O problema é enfermaria, gente. Enfermaria é só de mulher. Porque é isso que eu tava... Ele tem barba, ele tem pelo. Ele tem barba, é igual quando ele chega lá na UPA. Isso é o grande boom. Não tem um espaço para ficar aqui. Classificação de risco, tá lá, homem e mulher. Aí você olha para a pessoa, o documento é uma coisa, a aparência é outra. Eu falei, gente, tem que colocar já. Nosso exame físico ele tem que ser alterado. Tem que ser colocado ali. Porque eu tenho que entender que ali vão ter hormônios diferenciados, partes físicas diferenciadas. Eu preciso colocar isso. Então, só que para isso eu preciso educar. A palavra-chave nesse momento hoje, para todos os níveis, é educação. Quanto mais a gente abrir informação, mais fácil fica. É porque é um risco muito grande, como você colocou, Cissa, né? A pessoa trans, ela vai buscar o serviço de saúde para ser acolhida, não tem acolhimento. Aí você deu até o exemplo, né? Que ficam injetando coisas no corpo, porque não tem um local adequado que poderia, né, ser aceito, ser acolhido para poder fazer aquilo. Então, a gente fica pensando assim, nas políticas todas que a gente ensina, na humanização, no atendimento integral, né, e coisas que têm relação, assim, cuidado completo ao ser humano e praticamente não tem um atendimento, né? Porque aí fica muito num papel e fica cômodo você não ler, porque tem profissional que às vezes não diferencia que ele está ali, na verdade, trabalhando e não julgando, e isso passa. Só que é uma população que está crescendo e está buscando mais a assistência. E eu gostaria que eles buscassem mais a assistência lá atrás, antes de começar o processo, quando as mudanças começaram a aparecer pela cabeça, e poder verbalizar isso sem tomar uma bronca e procurar um atendimento, vir conversar com a gente, do que ser julgado ali atrás, ficar reprimindo isso e depois ir buscar um serviço de esquina para estar fazendo mudança corporal, que aí o prejuízo é muito maior. Sim. Tanto que a idade média deles é muito mais baixa que da população, né? Eles vivem, em média, 63 anos. É muito baixo em relação à nossa. É muito baixo. Toda essa carga de estresse, né, e problemas que vão aparecer de ordem mental justamente por causa, né, dessa discriminação toda, né, durante a vida. A gente tentou fazer um projeto aqui na cidade, foi individual, foi uma parceria, não foi pela prefeitura, mas sobre os profissionais do sexo que estavam pela rua e a maioria deles são trans. E quando a gente vai perguntar, né, poxa, você não se interessa em ir para uma casa de acolhimento e fazer um curso e tal? E aí eles jogam para a gente, que casa de acolhimento, que curso, a casa de acolhimento que eu apanho. O curso que eu vou ficar debochando a minha cara. Só me restou fazer isso aqui. Então, é essa a realidade que a gente tem que mudar. A gente tem que acolher. A enfermagem acolhe, a gente tem que acolher.
Com certeza. Aqui a Simone comentou aqui que o pai geralmente tem vergonha quando a gente estava falando, e ela falou também que ela trabalha na clínica psiquiátrica, onde um dos clientes sempre leva lá o filho, né? O pai leva lá o filho, porque acha que tem um problema de sexualidade, que é um desvio mental, você vê, né? Ainda tem pessoas que acham que é problema mental. Jorge, eu recebi um paciente, e esse, assim, foi o que mais me doeu. Ele já tinha passado por 3 sessões de eletrochoque para tentar reverter a sexualidade dele. Nossa. E assim, eu sou da saúde mental, eu sei que tem níveis de depressão que realmente tem que ir no eletrochoque, mas pela sexualidade, assim, é duro, é muito duro, é muito duro. Aí a Simone coloca aqui também em relação a que é difícil, né? Acaba sendo complicado o desenvolvimento do cliente, né? E a gente teve que os elogios, a Ana Beatriz dizendo que é muito produtivo esse mini curso, que vai mostrar para os colegas dela também na enfermagem. E é isso, né? Professora Cláudia, vai colocar mais alguma coisa? Eu só queria falar que aqui no estado do Rio nós temos um instituto que se chama Instituto de Endocrinologia, o IED, que tem um serviço de enfermagem no consultório, onde é atendido por uma equipe multidisciplinar, mas as enfermeiras desse instituto têm todo um protocolo, toda uma autonomia, né, de atenção a esses grupos. É em torno de 6.000 prontuários de todo um município. Não sei se elas acolhem pessoas de fora do município, mas dentro do município do Rio já tem esse número de prontuários para fazer todas as atividades, tá, gente? Seja recolhimento, saúde mental, física, reposição, controle, e é um espaço bem interessante, quem quiser conhecer, quiser saber um pouco mais, entrar no site do IED, acho que vai ser bem legal, vai compor o que a Cissa falou aqui, com a experiência que ela trouxe, vai ser bem interessante a gente trazer e aprender um pouco mais sobre essa população, essas pessoas, né? E a gente vai tentar, né, melhorar o nosso cuidado, o nosso olhar, de uma forma bem mais abrangente do que a gente já tem. É um caminho, né, Jorge e Cissa? É um caminho, Esse momento... IED que você falou é Instituto de Endocrinologia do Estado do Rio de Janeiro. Pô, é legal, porque a gente poderia pensar assim que futuramente, como a Cícia colocou aí você falando, né, e também pensando como professor de saúde coletiva e de políticas, futuramente a gente vai ter que ter uma central de atenção, né, um centro, né, alguma coisa que possa acolher de uma forma individualizada a clientela, né? Porque não dá para ficar, como a Cissa falou, leva para um centro de acolhimento e é tratado mal, né? Ou então é tratado com um problema mental. Mas mesmo que tenha algum problema mental, tem que ter um tratamento diferenciado, não é o mesmo grupo. Não pode colocar todos juntos, né? Sim, sim. Não, até porque a gente já tem uma gama agora de profissionais que estão entrando. É porque eu estou repetindo fono, porque eu estou apaixonada pela fonoaudiologia, que eu conheci uma profissional, porque a maior queixa que eu tinha dos meus trans mulheres é que a voz nunca ficava do jeito que elas queriam. E aí eu procurando, acabei encontrando uma fono que ela só faz isso, ela só treina para ter o pessoal ter uma voz mais feminina. Eu achei isso maravilhoso, que foi sem intervenção medicamentosa, sem intervenção cirúrgica, foi só com treinamento. Isso foi lindo. E agora eu indico para todo mundo que aparece no consultório. Então tá ótimo. Então, assim, eu gostaria de agradecer a professora Cláudia, professora Cissa é enfermeira, mas professora também, porque já deu bastante aula aqui pra gente. E todo mundo que ficou aí, daqui a pouco a gente vai colocar no canal, para quem perdeu pode assistir por lá. Né, eu pedi para vocês não prestarem atenção na lista, né? O pessoal está te agradecendo aqui no chat. Eu te agradeço. E a gente gostou muito, espero que vocês tenham gostado também. E a gente vai ter um próximo evento aí que daqui a pouco a gente vai anunciar, que vai ser também sobre um grupo que tem bastante vulnerabilidade, né, que são as pessoas em situação de rua, como é que é o atendimento delas, tal, vai ser mês que vem. Mas, Cissa, eu gosto de te agradecer enormemente, professora Cláudia também, muito obrigado pelo seu tempo. E aí a gente se vê no próximo encontro aí, quando a gente puder. Eu que agradeço, obrigada pela receptividade de vocês. Qualquer coisa, estamos aí.
Tá Obrigada, ótimo. Cissa. Parabéns a todos. Obrigada, Jorge. Boa noite, pessoal.